Na volta 17 foi o momento que o Verstappen chegou atrás do Pérez e a gente vê que nesse momento ele tinha acabado de ultrapassar o Sérgio Pérez, que tentou se defender, mas não tinha muito como se defender. Verstappen já com o DRS aberto, Verstappen muito mais rápido do que o Pérez, passou. Ele também não dificultou, ele entendeu, né? Ele tentou se defender, ele foi para o lado de dentro da pista, que é o que você faz para se defender numa situação dessas, mas antes da metade da reta, o Verstappen já estava à frente dele, tanto que essa imagem é no momento, na mesma hora que ele ultrapassou o Pérez, a gente vê que ele já freia para a curva, já na posição correta, e o Pérez já está atrás dele ali, já um carro de distância do Verstappen. Então, realmente, não tem muito como você se defender com uma reta tão longa, mas na volta 17 de 44, o Verstappen foi lá e superou Chequito Pérez. Mas os carros são muito diferentes, não é possível. Quais carros? Os dois? Um do outro? É. Kalinka, olha, essa teoria da conspiração, vamos falar assim, já não é a primeira vez que eu ouço isso, mas tem duas possibilidades. Ou os carros são diferentes, ou os pilotos são diferentes. Eu estou muito mais com a segunda opção. Eu acho que os pilotos são diferentes. Então, essa diferença de uma média de meio segundo em treinos de classificação, essa diferença aumenta entre Verstappen e Pérez. Tanto que faltavam ali quantas? 25 voltas para acabar a corrida. O Verstappen chegou a 22 segundos à frente do Pérez. Então é praticamente 1 segundo por volta. Eu acho que realmente os carros são iguais, na minha opinião. Posso estar enganado, mas até hoje nem o próprio Pérez está contestando isso. Eu acho que realmente é uma diferença de piloto e 22 segundos. Como faz para ganhar tanto? É você ser exatamente preciso e milimétrico a cada curva, ganhando espaço? Como é que faz para ganhar tanto tempo na frente do outro, sem usar vácuo, sem ter nada? Kalinka, eu acho assim, é a combinação de algumas coisas. Primeiro, o Verstappen é um piloto, ao meu ver, um dos melhores da história da Fórmula 1 em termos de talento, de velocidade e tudo mais. E eu acho que os resultados dele já vêm demonstrando isso. O Pérez, ao mesmo tempo, eu não acho que está do mesmo nível de um Verstappen, de um Hamilton, de um Russell, de um Leclerc, de um Norris, de um Piastri. Eu não acho que ele está no mesmo nível desses pilotos. E, além de tudo, tem outro agravante para o Pérez. O Pérez está super pressionado. Então, não é à toa que ele vem cometendo uma série de erros que ele vem cometeu nessa primeira metade do campeonato, como, por exemplo, não chegar 6 vezes ao Q3 com uma Red Bull. Então, realmente, eu acho que isso é um demonstrativo de quanto o Pérez, além de tudo, está pressionado. Então, eu não acho que ele é um piloto nem de perto do mesmo nível do Verstappen. E o fato dele estar pressionado, como a maior parte das pessoas, para não dizer todas, quando você está pressionado, você não tem o mesmo desempenho. Então, você já pega o Pérez, que já não é do mesmo nível que o Verstappen. Muito, muito pressionado, e parte dessa pressão causada pelo próprio Pérez, com as suas declarações que esse ano eu vou ganhar. No começo desse ano, o Pérez pegou uma situação que é o seguinte: depois de 3 provas, ou 4 provas, que o Verstappen teve problema em 2, e consequentemente eles estavam próximos no campeonato, porque tinha tido pouca corrida, o Verstappen tinha tido problema em 2, o Pérez bateu no peito e falou assim: agora eu vou para cima, eu vou ser campeão. Então, assim, ele realmente, mesmo naquela fase que a pontuação estava muito próxima, se eu não me engano, depois da segunda ou terceira etapa, tinha 1 ponto de diferença entre esses 2 pilotos, mas não é porque eles estavam muito parecidos, é porque o Verstappen tinha tido alguns problemas. Então, o Pérez, em nenhum momento, desde que ele chegou na Red Bull, ele teve o porquê achar que iria desafiar o Verstappen. Ele preferiu chamar a responsabilidade para o peito e falar assim: não, eu vou para cima. Não misturando as bolas, mas o próprio pai do Pérez também deu declarações. Não, isso é o pai do Pérez, uma outra pessoa, apesar de ser pai e filho, mas fala: não, meu filho, se tivesse uma equipe de ponta, já teria ganho vários campeonatos. Então, realmente, eu acho que parte dessa pressão foi causada pelo próprio Pérez. O que o Dr. Marco falou, e eu poucas vezes concordo com as declarações do Dr. Marco, que são sempre muito pejorativas, muito agressivas, mas ele falou uma coisa que eu acho que é fato esse final de semana, que o Pérez acordou do sonho de desafiar o Verstappen. E dali para frente, esse final de semana, não que tenha sido muito bom em relação ao Verstappen, mas pelo menos foi muito melhor do que os finais de semana que o Pérez vinha tendo. Tem fofoquinha. Opa, tem? Tem fofoquinha. Conta para nós. Bom, dizem. Dizem. Gente, fofoca, fonte. Cadê fonte? Fonte dizem que Checo Pérez é mantido sempre, está sendo mantido na equipe principal da Red Bull, porque tem uma cláusula no contrato falando que ele não pode ir para o carro 2, para a AlphaTauri e tal, e ele tem que se manter nessa Red Bull. Pode ser uma das justificativas de por que eles estão colocando. Nós vemos falando isso
a gente vem falando isso que tal, mas nos essa últimos cláusula... tempos há bastante tempo. Assim. E por que a gente vem falando que tem que ter alguma questão, porque a Red Bull ainda não dispensou o Pérez? A gente diz isso não muito no achismo, a gente vê isso baseado no que a gente vem vendo e os fatos. Os fatos o De Vries, por muito menos, foi dispensado da Red Bull. O Albon, por muito menos, foi dispensado da Red Bull. O Gasly, dentre outros pilotos. Então, realmente, a diferença do Pérez em relação ao Verstappen, que é muito maior do que esses pilotos que eu mencionei, e esses pilotos todos foram escorraçados da Red Bull. E o Pérez está lá até hoje. Lembrando que o Pérez, uma das diferenças que o Pérez tem em relação a esses pilotos que eu citei, é que o Pérez traz patrocínio para a Red Bull. Nenhum desses pilotos trazia patrocínio para a Red Bull. Muito pelo contrário. Esses pilotos vinham da academia da Red Bull. O Pérez não. O Pérez é um piloto que traz algum acordo comercial para a própria equipe. Então, eu concordo, Kalinka, nesse boato, faz todo sentido para mim, e para mim a única explicação que eu vejo para o Pérez estar lá é algum acordo que eles não podem dispensar o Pérez. Fato é que falta muito pouco para este cara aqui se tornar o tricampeão na Fórmula 1, venceu a 8ª seguida, largou em sexto, 22 segundos à frente do próprio companheiro para a primeira posição. Sem exagerar, mas ele está realmente escrevendo uma nova história na Fórmula 1. Ele já passou os números de McLaren, né, super superior em 88, a Mercedes, enfim, ele está cravando e escrevendo uma nova história dentro da Fórmula 1. Realmente a gente tem que falar sobre isso.